repete reina em mim pra fé. Isso, Seria, não, é vaso novo, mas reina em mim é melhor. Isso. Boa noite. Peço que a gente possa sentar e, de preferência, mantendo ainda um distanciamento, mas se pudermos estar mais próximos, sempre é bom. Gente, café delicioso, a gente acabou de participar. Podemos continuar estimulando nossos irmãos a estarem aqui nas quartas-feiras participando disso. Mas eu queria já reforçar o convite para vocês estarem aqui nos domingos pela manhã também. Nos domingos, às 9 da manhã, está iniciando a Escola Bíblica Dominical. Temos 3 classes de jovens a adultos. Nessas classes você tem que se matricular. Ainda tem possibilidade de se matricular. O irmão Heraldo está com a classe Convicção, que estão estudando o livro de Apocalipse. O pastor Rodrigo está com a classe estudando sobre educação financeira. E eu estou com a classe que seria a Escola Discipular, que estamos nos aprofundando um pouquinho mais em assuntos bíblicos e teológicos. Então, ainda dá tempo. Essas classes funcionarão somente até dezembro. Então corra, faça logo a sua inscrição. Ah, pastor, mas eu tenho crianças, o que é que eu faço? Traga, o Memorial Kids voltou. Nesse domingo nós tivemos às 9 da manhã a oportunidade de ouvir as crianças cantando. Houve o Memorial Kids e as crianças também tiveram a celebração delas à noite. Ainda não estamos na normalidade, mas é um processo de retomada que estamos vivenciando e estamos te convidando a isso também. Por falar nisso, de tantas experiências que a gente está tendo, e alguns irmãos já compartilharam um pouquinho das suas vidas aqui, mas eu quero marcar uma data na sua agenda. A liderança acabou reunindo e estávamos olhando sobre o culto de ação de graças. Vamos ter culto de ação de graças esse ano, só que coloque aí na sua agenda, não vai ser no mesmo dia dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos eles não trabalham nesse dia. Nós marcaremos, está marcado o nosso culto de ação de graças para o dia 29 de novembro, que é o último domingo deste mês. Então você se agenda para estar conosco. Teremos espaço para testemunhos também. O irmão Manuel me procurou e o nome dele já está lá. Não vou poder abrir para muitos, você vai ter que me procurar antes. Por que isso? Por conta dessas questões que estamos vivendo esse ano. Crianças, olhem para cá também. Elias, Gabriel, olhem para mim. Todo mundo está comigo? Então, dia 29, teremos a celebração do nosso culto de ação de graças. Me procure para dar o seu nome, para a gente poder ter você dando testemunho também. Vamos orar agora. E nessa oração a gente já segue com o Ministério de Louvor cantando junto com eles. Todo mundo pode fechar os olhos. Meu Deus, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por termos irmãos, por termos inclusive crianças no nosso meio. Que todos nós, Pai, possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra. Que juntos nós possamos tirar dúvidas, Pai, e também ir além do que o Senhor tem proposto para a gente. Poder pensar, Pai, em ressignificar momentos, em ressignificar, Pai, a vida que o Senhor tem dado, mas tudo de acordo com a Tua Palavra, Senhor. Que a Tua Palavra seja central em nossas vidas, que ela transforme o nosso entendimento. Então, por favor, meu Deus, fala conosco essa noite. Que o nosso pensamento possa estar diante do Senhor. E queremos juntos agradecer, em nome de Jesus, amém. porque o nosso Deus é santo, né? Maravilhoso, grandioso e santo. Santo, santo, santo do nosso HCC, número 2 do nosso HCC. Vamos entoar louvores ao nosso Deus. Santo, 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 Deus onipotente, sempre de manhã entoamos teu louvor. Santo, santo, santo.
Amém. Glória a Deus. Olha o coral aí da Memorial. Tá fazendo falta, né, esse coral. Vamos continuar louvando, engrandecendo o nome desse nosso Deus maravilhoso. Sobre toda a terra, Tu és o Rei, Tu és o Deus, Tu és o Senhor. Vamos continuar engrandecendo o nome do nosso Deus. Se você quiser ficar em pé, louvar o Senhor, fique à vontade. Sobre toda a terra, Tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em mim. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Com o Teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim, Senhor. Vaso novo. Temos esse privilégio de sermos um vaso novo na presença do Senhor. Eu quero ser, Senhor, meu Senhor amado. Eu quero ser um vaso novo todos os dias na Tua presença, Senhor. eu quero ser Senhor.
segundo o teu querer e a tua vontade, Pai. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, Senhor. Eu quero. Eu também quero, Pai. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Que nós possamos estar dispostos a ser esse vaso novo na presença do Senhor todos os dias. Irmãos, eu já saudei os irmãos ainda há pouco. E agora eu peço para você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos 7. Enquanto você está abrindo a Bíblia em Romanos 7, graças a Deus, nas últimas semanas, tem sido mais movimentada as quartas-feiras e os domingos, porque a gente está tendo presença de pessoas que precisam se alimentar da palavra, mesmo que ainda não entendam muita coisa, que são as crianças. Aí eu preciso relembrar, porque a gente estava um tempo só falando para câmeras. E hoje nós temos movimento aqui, e isso é excelente. A igreja precisa de vida e as crianças trazem essa vida para a igreja. É claro que crianças, Gabriel, a hora de conversar é depois. As crianças que são maiores vão me ajudar nisso. Os pais já estão também se programando para estar juntos, mas aí só lembrando, vamos ouvir algum barulho aí e vamos dar glória a Deus por isso. Mas ainda assim, irmão, concentre comigo. Abra sua Bíblia em Romanos 7 e nós vamos ler hoje do versículo 7 até o versículo 25. Mas eu não vou fazer essa leitura, tá? Não farei essa leitura. Eu vou pedir para a irmã Alcila ler Romanos 7, do 7 ao 25. Amém, glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Romanos capítulo 7. Versículo 7 em diante. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. Acaso o bom me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero,
consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Amém. A Marcela não vai sentar, ela vai ficar aqui do meu lado. Nas últimas semanas eu estou tendo a oportunidade de dividir o púlpito com alguns irmãos. Semana retrasada dividi com meu pai, semana passada era com o Rômulo, mas ele ficou doente e não pôde estar aqui comigo. E hoje é com a irmã Alcila. A gente se preparou para esse momento, a gente quer que você preste muita atenção. E também, irmãos, estamos numa série de mensagens, estamos caminhando no livro de Romanos. Vemos que Paulo ele se preocupa com a igreja em Roma, para que eles cresçam em conhecimento bíblico, porque não basta frequentar uma igreja, não basta dizer que eu sou crente, eu preciso conhecer a palavra, e eu preciso saber quais as bases a palavra do Senhor traz para mim, para que assim como eu preguei domingo, possamos enxergar as coisas ao nosso redor, com as lentes do Evangelho. Queria compartilhar algo aqui para os irmãos, que há algumas semanas atrás, numa comunidade que a gente tem evangelizado aqui próximo, a gente perguntou, as missionárias estavam com a gente, perguntaram, vamos fazer aqui pedidos de oração, agradeça a Deus por alguma coisa, e uma das pessoas que estava lá disse assim, eu quero agradecer porque ontem a Rotan veio aqui, e os meninos estavam vendendo droga, e Deus nos deu o livramento, Deus cegou os olhos dos policiais. Esse é o motivo, irmãos, porque eu sempre peço para vocês me contarem antes os testemunhos, tá? Olhe a cabeça deles. O livramento de Deus está porque o policial não viu que aquela pessoa estava vendendo droga. O livramento de Deus para algumas pessoas é, eu faço o que eu quero, não acontece nada de mal comigo, aí tem Deus. Mas e se eu for preso por fazer uma coisa errada, não é Deus aí não? Se o mal vem até mim, não é Deus aí não? É Deus. Mas isso está no nosso coração, irmãos. Quantas vezes a gente quer fazer o que nós queremos, o que agrada a nossa carne, mesmo sabendo que é errado, e a gente acha que é dever de Deus nos abençoar em relação a isso. Esse exemplo nos espanta, mas às vezes agimos assim também. A gente até tenta argumentar, Senhor, eu até vou para a igreja, mas isso não é suficiente. Tanto é que nas últimas semanas, desde o início do capítulo 6, que o pastor Rodrigo começa a pregar, nós estamos ouvindo Paulo falar aos romanos sobre santificação. O que é ser santo? Ser santo é ser uma pessoa separada por Deus, separada pelo sangue de Jesus. Então eu quero dizer para você que se você serve a Deus, se você é crente, meu irmão, você é santo. Mas pastor, santo não é aquele pessoal que vai, que faz milagre, não é isso que a Bíblia diz, não. Santos são pessoas que são separadas pelo sangue de Cristo. Sim, tivemos santos e santas na história que abençoaram muito o povo de Deus, mas hoje o Senhor coloca a santidade dele sobre nós. A gente começa cantando hoje, qual foi a primeira música? Mais alto. Santo, santo, santo.
Quando lá no livro de Apocalipse os anjos cantam isso e fica registrado que o nosso Deus, ele não é somente santo, ele é santo, 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 e todas as vezes que a Bíblia repete uma palavra 3 vezes, é uma maneira de intensificar algo, de dar ênfase. Deus, ele não é só santo, ele é santíssimo, ele é o mais santo que pode ser, e o sangue dele nos faz santos. Ah, tá, então eu entendi. Quando eu aceito Jesus, pela graça, pela fé, sou justificado por Cristo, aí me torno santo, é isso, pastor? A Bíblia diz que sim, mas a Bíblia também diz que a santidade é um processo. Você entende isso? A Bíblia vai usar, até em um certo momento, a palavra salvação para se referir à santidade. A salvação, ela é um ato. Se você já entregou sua vida para Jesus, você é salvo, você é livre do pecado. Mas se você entregou a sua vida para Jesus, há um processo de salvação que a Bíblia chama isso de santificação. Tem também o lado da glorificação, mas eu quero me prender a isso hoje. Santificação. O que significa dizer que eu ainda estou em santificação. Temos irmãos perfeitos aqui? Perfeito não, porque estamos em santificação. Mas precisamos ser melhor do que ontem, irmãos. E amanhã a gente precisa ser melhor do que hoje. A santificação é um processo contínuo. Porque não quer dizer que agora eu sirvo a Deus, agora eu entreguei meu coração para Jesus, agora eu não tenho mais pecado. Alguns anos atrás eu estava no início no seminário lá na FATEB. Acho que o Mário estava numa aula que teve na capela, e trouxeram um pregador de fora, e ele foi lá, e ele falou para a gente que era um congresso sobre santidade. Poxa, legal, santidade, a seminarista precisa disso mesmo, aí a gente vai. Quando ele está lá falando, ele diz assim: eu não tenho pecado, e a Bíblia garante que vocês também não vão ter mais nenhum pecado. A gente se olhou, achou aquilo meio estranho, e os professores passaram o resto do semestre ensinando que aquele pregador estava errado. Porque a Bíblia diz, inclusive, se eu digo que eu não tenho pecado, isso é mentira, isso é pecado, porque nós temos pecado. Mas você vive essa luta, meu irmão, de não querer mais pecar. Você vive essa luta de querer ser melhor do que ontem, então você está no lugar certo. Irmão Sila, por favor, nos ajude biblicamente. Como a gente pode entender melhor essa luta, essa relação em querer agradar a Deus e acabar pecando? Nós começamos o versículo 7 dizendo: que diremos, pois, é a lei pecado? E o apóstolo Paulo responde: de modo nenhum. A lei, ela é espiritual, ela é boa, a lei, ela é santa, mas ela, contudo, não nos torna santos. Ai, mas o que é a lei? A lei é a conduta, são normas que Deus nos deu na sua palavra para nós cumprirmos, mas ela não nos faz capaz de sermos santos. Ela, a lei, ela nos dá a consciência de que nós temos pecado e ela nos condena como pecador. Nós somos pecadores justificados por Deus, mas não observando a lei, nós somos justificados por Cristo. Cristo nos justificou, amém? Nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Nós lemos aqui no capítulo 7, toda essa parte da lei e do pecado. O apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito e foi nos mostrando esse desafio da lei em torno da lei. O que a lei faz conosco? O que a lei nos mostra? Ela nos conscientiza. Ela, quando nós agimos, como os cristãos que somos, nós sabemos que nós estamos agindo errado, muitas vezes, porque o pecado está em nós. Nós temos essa consciência, mas mesmo assim, nós falhamos. Nós caímos muitas vezes em pecado, mesmo consciente. E é isso que a lei faz. A lei, ela nos dá essa consciência de pecado. A nossa natureza pecaminosa, congênita, por quê?
Porque nós nascemos pecadores. Isso o apóstolo Paulo também mostra aqui no capítulo 7. Essa luta do eu, esse autoconhecimento nosso, que nós conhecemos a lei, nós amamos a palavra de Deus, nós amamos a lei de Deus, nós optamos por obedecer. Todavia, muitas vezes nós não obedecemos. Nós acabamos caindo. Por quê? Por causa do pecado que habita em nós. O desejo, esse conflito, nós como servos de Deus, pessoas regeneradas por Cristo, nós regenerados, muitas vezes, nós não queremos cair em pecado. Mas acabamos caindo. Por quê? Por causa dessa natureza pecaminosa que habita em nós. Nós sabemos que estamos agindo errado, mas também nós reconhecemos que sozinhos, nós não podemos fazer nada, mesmo conhecendo a lei. Por quê? Porque nós precisamos de um Salvador, e a lei, ela não nos salva. Nós estamos debaixo da graça do Senhor, e é por isso que Jesus veio, para nos salvar. Então, essa luta interna, essa luta entre o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim, eu faço. É esse autoconhecimento que nós precisamos ter, é esse eu que nós precisamos olhar e reconhecer que a lei, ela não salva a gente. Quem salva é Jesus, que nós somos dependentes dele, nós precisamos dele para isso. E eu quero aproveitar isso e dar um testemunho meu sobre isso. Quando eu me converti, eu pensava assim, eu preciso pedir perdão para uma pessoa. Logo que eu me converti, eu comecei a estudar a palavra de Deus, e o meu discipulador na época era o pastor Amós Mourão. Então eu estudava muita palavra com ele. E aí eu dizia para ele, eu tenho que pedir perdão para uma pessoa. Nisso ele foi embora e eu continuei aqui estudando a palavra, meditando. Só que eu não conseguia pedir perdão. Toda vez que eu via a pessoa, eu dava um jeito de sair, eu dava um jeito de fugir. Porque eu sabia que eu estava errada. A lei me mostrava isso. Mas o pecado que habita em mim não deixava eu agir de forma correta. E o que eu fazia? Eu fugia, eu dava um jeito de fugir. E é isso que acontece com a gente. Passaram-se 10 anos, eu nessa luta do pecado, do espírito contra a carne. Eu nessa luta interna que o apóstolo Paulo falou aqui. Um dia eu vim num culto de domingo aqui pela manhã, e o pastor estava pregando. E aquela palavra falou poderosamente ao meu coração. E eu falei para o Senhor na hora da oração. Eu disse, Deus, se eu ver essa pessoa hoje, eu peço perdão. Mas como essa pessoa não mora perto de mim, então eu peço perdão para ti. 20 para o meio-dia eu saí daqui. Não tinha ninguém na rua. De repente aparece uma pessoa longe vindo. Quem era? A pessoa que eu tinha que pedir perdão. E eu disse, meu Deus, não acredito. Aí começou aquela luta interna. Vou voltar. Não, eu vou voltar. Meu Deus, o que eu faço? É isso que o pecado faz. E eu disse, não, Deus, é hoje. Eu fui me tremendo toda, fui ao encontro da pessoa, ela vindo, e eu virei para a pessoa e disse assim, me tremendo todinha, eu quero te pedir perdão hoje. Eu quero te pedir agora, porque Cristo habita em mim, e eu quero te pedir perdão. E a pessoa foi, abriu o braço e disse, eu precisava ouvir isso. Precisava ouvir esse pedido de perdão. E eu também preciso te perdoar. E a gente se abraçou ali, no meio da rua. Porque é assim, irmãos, é essa luta, é esse autoconhecimento que nós precisamos ter. Que a lei, ela mostra que nós temos pecado. Mas para salvar, só Jesus nos salva. Nós somos salvos pela graça. Amém. E que abraço gostoso, meio-dia. No meio da Doutor Freitas. Eu até te liguei depois.
que Cristo faz com a gente é uma transformação total. Mas ainda assim a gente continua pecando. Como é que é isso? Paulo vai dizer, porque a gente sabe da lei, que a Alcila acaba de falar para a gente, mas sabe que Deus também tem orientações para a gente. Nós não estamos seguindo a lei, nós vimos nas últimas semanas. No capítulo 6 ele fala claramente sobre isso. Você não vai agora ser liberal, está liberado, pode pecar, e nem você vai andar agora rigorosamente na lei, porque a lei não salva. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir que dentro da gente, enquanto Cristo não voltar, enquanto nós não formos glorificados com Ele, nós vamos continuar lutando contra o pecado. Aquele pastor que eu ouvi falando, dizendo que não tinha mais pecado, triste a vida dele, porque o pecado ele é um companheiro constante da gente. E a Bíblia vai dizer em várias passagens como essa, que existem duas naturezas dentro da gente. Por que nós ainda pecamos? A resposta de Paulo é porque tem duas naturezas dentro de você. E não é aqui Satanás não que está dentro de você. Eu pequei porque era Satanás que estava no meu couro. Não, meu irmão, é por causa de mim mesmo. É por causa da minha carne, o maior inimigo que está em mim. E aí a Bíblia vai dizer que eu entrego a minha vida para Jesus. Eu sou justificado por Ele. Não é isso, Rafi? Eu sou justificado por Jesus. O Espírito Santo entra em mim. E agora eu vivo a lei de Deus dentro de mim. A lei viva do Espírito. Mas, mesmo eu matando meu eu, o velho homem dá sinal de vida. Essa relação que a irmã Alcila estava falando aqui. Quantas vezes ela não precisava esperar. Deus foi muito misericordioso com ela. Ele não precisava colocar uma pessoa meio-dia para ela encontrar na rua. Foi algo milagroso até que Ele fez. Porque ela conversou comigo, era para eu ter ido antes, pastor. Estava muito claro isso para mim há muito tempo. É assim que a gente vai lutando contra o pecado. Porque dentro da gente tem a lei do Espírito, mas também tem a lei do pecado, a lei da carne que está dentro da gente. A Bíblia chama mesmo de lei, essa passagem vai chamar de lei. Então, como nós podemos vencer a tentação, meus irmãos? Podemos vencer a tentação? Sim. Em primeiro lugar, para você vencer a tentação, nós precisamos responder ao chamado de Cristo. Você precisa responder. Se o Espírito Santo está te chamando, porque Ele está, então responda ao chamado de Cristo. Eu respondo a esse chamado me arrependendo e crendo em Jesus. Se converta, entregue a sua vida para Jesus, arrependa-se dos pecados. Nós precisamos dar nome a esses pecados, precisamos pedir perdão. Agora lembre, isso só acontece uma vez. Eu só preciso fazer isso uma vez. Esse é o primeiro passo. Agora, a gente ouve, você vai sair daqui falando, não, mas o pastor está dizendo que a gente vai continuar pecando. Então tudo bem eu continuar a pecar? Não, meu irmão, eu não posso dizer que eu sou um pecador, eu continuo pecador, se eu não estou lutando contra o pecado. Eu preciso lutar constantemente contra o pecado. E um passo para isso é enfraquecer a carne em mim. Se há duas naturezas lutando dentro de mim, a orientação bíblica não é eu me fazer de forte. Porque o senso comum vai dizer assim, irmão Edi, o senhor pecou porque o senhor quis, porque o senhor conhece a palavra, irmão Edi. Ou então vai falar, irmão Heraldo, isso é brincar de ser crente, irmão Heraldo. O senhor tem que ter força de vontade. Já ouviram alguém falar isso? Mas não é isso que a Bíblia fala. Não é a força de vontade que me faz mudar. Não é a força de vontade que me salva. É entender que há duas naturezas dentro de mim e vai ganhar aquela natureza que estiver mais forte. Então, para isso eu preciso enfraquecer a carne, que é não fazer aquilo que a carne gosta. Inclusive, não fazer algumas coisas que a carne gosta
como deixar de pedir perdão ao meu Senhor, ou pedir perdão para as pessoas que estão próximas de mim, ou alguém que eu cometi algo. Eu preciso chegar até a pessoa, eu preciso pedir perdão, eu preciso confessar os meus erros, assim eu enfraqueço a minha carne. E eu preciso, meu irmão, fortalecer o Espírito que habita em mim. Eu espero que o fato de você estar aqui hoje à noite possa fortalecer o Espírito de Deus em você. Não é somente frequentando uma igreja, sendo que é muito importante isso, mas ao mesmo tempo que eu frequento a minha igreja, que eu participo das programações junto com a minha igreja, eu leio a Bíblia constantemente, eu tenho amigos que são espirituais e que me apontam Cristo. Eu vejo o erro chegando aqui, eu falei, poxa, eu sei que aquele ponto é dedicado para mim, eu sei que aquele ponto é o meu ponto fraco. Eu vou ficar sozinho com o meu ponto fraco? Eu vou me expor? Quando a Bíblia diz, fuja da face do mal, a Bíblia fala isso, que nós devemos fugir da face do mal. Não tem a ver somente assim, porque alguém vai te ver e vai achar que isso é maldoso. Tipo, você está sozinho com uma moça, você é casado, está com uma moça, isso é a face do mal para outras pessoas. Pode até ter esse sentido, que os outros vão ver, mas fuja da face do mal em você. Por que eu vou estar sozinho com a moça? Isso é a face do mal, é andar na beira do abismo. Foge disso, meu irmão. Foge disso. Tem uma ilustração que eu ouvi quando eu era adolescente, e para mim faz muito sentido quando eu olho para Romanos 7, que é como se nós tivéssemos dentro da gente 2 pitbulls, 2 cachorros monstruosos aqui, super agressivos, e o tempo todo eles estão lutando, estão brigando. Qual pitbull vai ganhar? Aquele que tiver mais forte. O que eu quiser que eu ganhe, eu vou dar. Agora é Grand Plus, irmãos. Vou dar Grand Plus para eles. Pedigree, tem uns melhores aí. Aquele que eu quero que perca, eu vou deixar de alimentá-lo, ou no máximo dou um pãozinho para ele. Irmãos, é tempo de nós, de fato, lutarmos contra o pecado. De nós, de fato, sermos santos. Sim, irmãos, vamos cair. Paulo está falando isso aqui. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, é esse que eu acabo praticando. Isso vai acontecer. Mas eu só posso admitir isso, como Paulo está falando, se eu, de fato, não quero fazer o mal. Agora, se eu me deixo levar pelo mal, se eu quero viver no mal, talvez eu nunca tenha tido um encontro com Cristo e eu preciso me arrepender. Talvez eu ainda estou vivendo no tempo da lei do pecado. Está no tempo de eu viver no tempo da graça. Está na hora de eu experimentar a lei de Deus, a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Quer vencer o pecado, meu irmão? Fortalece o Espírito de Deus dentro de você. Estamos aqui dispostos a te ajudar a isso. Se você está caindo, está perdendo essa batalha constante para o mesmo pecado, conversa com a gente sobre isso. Conversa comigo, o pastor Rodrigo, outros irmãos aqui estão dispostos a ter essa conversa com você também. Nós vamos finalizar esse momento orando. Por favor, feche os seus olhos mais uma vez. Irmão Sila, por favor, ore por nós. Eu sempre, quando eu estou com algum problema, eu ligo para o pastor. Eu lembro que um dia desse eu disse, pastor, eu estou ligando só porque eu quero chorar. E aí ele disse, então peraí que eu vou estacionar e você pode chorar. E eu chorei e depois ele orou. E isso trouxe uma paz para mim. Porque é assim, que se eu fosse agir sem pedir ajuda para aquele que pode me ajudar, um irmão, uma irmã, a queda seria inevitável. Mas quando você busca aquele que pode te ajudar, que conhece, que te fortalece, é muito melhor. Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos dá, Senhor, da salvação, da santificação, desse processo maravilhoso, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nos ajuda, Senhor,
com que o Teu Espírito, Senhor, faça uma obra poderosa em nossas vidas, Senhor. Fortalece, Senhor, em nós, Senhor Deus, a Tua palavra. Nos enche da Tua palavra, Senhor Deus. Nos faz fortes, Senhor Deus, em Ti, Senhor. Nos ajuda a renunciar às obras da carne, Senhor. Nos ajuda a negar, Senhor, as obras da carne, Senhor. Meu Deus, muito obrigada por esse momento. Obrigada por estarmos aqui. Obrigada por tudo que Tu nos ensina através da Tua palavra, Senhor. Nós Te rendemos graças, exaltamos e glorificamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é o momento que nós podemos dedicar nossos dízimos e nossas ofertas, e sim também adorar nosso Deus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Sejamos esse vaso novo e que a graça salvadora de Jesus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus Pai seja real em nós, em nome de Jesus. Amém.